O surgimento do idealismo alemão entre o final do século XVIII e o início do século XIX não pode ser compreendido sem levar em conta um conjunto de fatores históricos, culturais e filosóficos profundamente entrelaçados. A Alemanha da época, ainda fragmentada em diversos principados e sem unidade política, vivia um período de efervescência intelectual. Embora politicamente dispersa, as universidades alemãs, especialmente em cidades como Königsberg, Jena e Berlim, se tornaram centros de intensa atividade filosófica impulsionadas por reformas educacionais e por um ideal humanista de formação crítica. No plano filosófico, o principal ponto de partida foi o Iluminismo, em especial sua versão alemã, conhecida como Aufklärung, que buscava promover a razão, a autonomia moral e o progresso científico. No entanto, havia também uma insatisfação com os limites do racionalismo mecanicista herdado de pensadores como Leibniz e Wolff. Essa insatisfação ganhou força com a obra de Immanuel Kant, sobretudo com a Crítica da Razão Pura, 1781, que representou uma virada radical ao propor que o conhecimento não é apenas passivo, mas moldado pelas estruturas da mente humana. Kant inaugurou o chamado idealismo transcendental, que enfatizava o papel ativo do sujeito na constituição da experiência. Ao mesmo tempo, a Alemanha vivia um rico momento cultural com o movimento romântico e o Sturm und Drang, que valorizavam a subjetividade, o sentimento, a natureza e o gênio criador. Esses elementos ofereceram um pano de fundo propício para o desenvolvimento de uma filosofia centrada na liberdade, na imaginação e na totalidade. A Revolução Francesa, por sua vez, exerceu um impacto decisivo. Os jovens filósofos alemães viram nela uma expressão prática dos ideais de liberdade e razão, ainda que posteriormente também se chocassem com seus desdobramentos violentos. Isso fez com que muitos se voltassem para a filosofia como um espaço para realizar, em nível espiritual e racional, a reconciliação entre liberdade individual e ordem social. Esse conjunto de forças convergiu para um novo projeto filosófico: pensar a realidade a partir da atividade do próprio espírito humano. Kant abriu o caminho, mas foi com Fichte, Schelling e Hegel que o idealismo ganhou contornos mais ousados, propondo que toda a realidade, em última instância, é expressão do espírito ou da razão e pode ser compreendida a partir dele. Assim, o idealismo alemão floresceu como um movimento que buscava não apenas explicar o mundo, mas integrá-lo em uma totalidade racional, onde liberdade, natureza, história e consciência estivessem unificadas num sistema filosófico coerente. Esse contexto, de crise do antigo regime, entusiasmo revolucionário, florescimento cultural e amadurecimento crítico da razão, foi decisivo para a emergência dessa corrente filosófica que deixaria marcas profundas na filosofia ocidental. Os principais conceitos da filosofia de Immanuel Kant que deram origem ao idealismo alemão estão centrados em sua proposta de uma nova maneira de entender o conhecimento, a experiência e a relação entre sujeito e objeto. Kant propôs uma verdadeira revolução copernicana na filosofia, ao sugerir que não é o sujeito que se molda ao mundo, mas sim o mundo da experiência que se molda às estruturas cognitivas do sujeito. Esse movimento foi o ponto de partida do idealismo alemão, e alguns conceitos-chave ajudam a compreender essa virada. Fenômeno e númeno. Kant distingue entre o mundo fenomênico, aquilo que aparece para nós, que pode ser conhecido, e o numênico, a coisa em si, que existe independentemente da nossa experiência, mas é incognoscível. O conhecimento humano é limitado ao mundo dos fenômenos, pois ele é sempre mediado pelas formas da sensibilidade e do entendimento. Intuição sensível e formas puras da sensibilidade. Segundo Kant, toda experiência começa com a sensibilidade, que recebe dados através das formas puras do espaço e do tempo. Essas formas não vêm do mundo exterior, mas da própria estrutura da mente humana. São a priori, isto é, anteriores à experiência. Categorias do entendimento. Depois da sensibilidade, entra em ação o entendimento, que organiza os dados fornecidos pela intuição sensível por meio de categorias, como causalidade, substância, unidade, etc. Essas categorias também são estruturas a priori do sujeito, que tornam possível a experiência objetiva. Isso significa que a experiência não é uma cópia passiva da realidade, mas uma construção ativa do sujeito. Juízos sintéticos a priori. Um dos pontos centrais da crítica da razão pura é a noção de juízos sintéticos a priori.
juízos que aumentam o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, não dependem da experiência. Exemplos estão na matemática e na física. Kant acreditava que isso era possível, porque o próprio sujeito humano contribui com estruturas fundamentais para a construção da experiência. Idealismo transcendental. Com esse conjunto de ideias, Kant formula seu idealismo transcendental, não no sentido de que a realidade é apenas uma ilusão ou uma criação da mente, mas no sentido de que só podemos conhecer a realidade tal como ela se apresenta ao sujeito, condicionada pelas formas e categorias do pensamento. Isso muda o foco da filosofia, do objeto em si para as condições de possibilidade do conhecimento. Autonomia da razão prática e liberdade, na esfera ética. Desenvolvida na crítica da razão prática, Kant defende a autonomia da razão e a liberdade como fundamento da moralidade. O ser humano é livre quando age segundo uma lei que ele mesmo se dá, e não sob o comando de impulsos ou autoridades externas. Essa ênfase na liberdade e na autonomia do sujeito seria levada adiante por Fichte, Schelling e Hegel. Unidade da razão. Da razão, por fim, Kant propõe uma unidade entre as diferentes faculdades humanas. Razão teórica, conhecimento; razão prática, ética; e razão estética, julgamento. Cada uma atua em seu domínio, mas todas expressam a atividade racional do sujeito. Essa ideia de totalidade e de integração do saber também inspira o idealismo alemão posterior. Em resumo, Kant desloca o centro da filosofia para o sujeito, sem cair em um subjetivismo puro, e inaugura uma nova forma de pensar a relação entre mente e mundo. Seus sucessores, Fichte, Schelling e Hegel, levarão essas ideias ao limite, tentando construir sistemas nos quais toda a realidade seja compreendida como expressão da razão ou do espírito. Johann Gottlieb Fichte foi o primeiro grande pensador a tentar sistematizar e radicalizar as ideias de Kant, e o fez por meio de sua principal obra filosófica, a Wissenschaftslehre, Doutrina da Ciência, cujo objetivo era construir um sistema de conhecimento baseado inteiramente na atividade do eu. Enquanto Kant ainda mantinha a ideia de uma realidade noumênica inacessível, a coisa em si, Fichte considerava essa posição insustentável e contraditória. Se não podemos conhecer nada do número, então ele não pode ter papel legítimo em um sistema filosófico. A solução de Fichte foi abolir a coisa em si e fazer do eu o fundamento absoluto de toda a realidade. A doutrina da ciência parte de um princípio básico: o eu se põe a si mesmo. Esse ato originário é, para Fichte, a base de todo o saber e de toda a existência consciente. A partir desse primeiro postulado, o eu, o sujeito pensante, afirma sua própria existência, e essa autoafirmação é um ato, não uma coisa. O ser do eu não é uma substância, mas uma atividade livre, espontânea e racional. Mas esse eu absoluto, para tomar consciência de si, precisa se limitar. Surge então o segundo princípio: o não-eu é posto pelo eu como limite. O mundo objetivo, aquilo que percebemos como não-eu, é assim uma oposição criada pelo próprio eu para que ele possa se autoafirmar na ação. O não-eu é necessário como resistência, mas não existe independentemente do eu. Ele é paradoxalmente posto pelo eu como algo que o limita. Por fim, Fichte articula um terceiro princípio: o eu limita tanto a si quanto ao não-eu reciprocamente, com vistas à síntese. Esse princípio expressa o esforço do sujeito para superar a oposição entre eu e não eu numa síntese superior, o que equivale ao processo contínuo de autossuperação, de desenvolvimento moral, de afirmação da liberdade por meio da ação. Dessa forma, toda a realidade para Fichte é a manifestação da atividade racional do sujeito. A consciência é um processo e não uma estrutura fixa. A verdade e o conhecimento não são algo estático, mas um movimento. O eu está sempre se produzindo, se opondo e se superando. A liberdade é o centro da filosofia fichtiana. A realidade é campo para a ação moral do sujeito. E essa ação visa a superação da oposição entre si e o mundo. Além disso, Fichte desloca a ênfase do conhecimento teórico, como em Kant, para o agir ético, desenvolvendo uma filosofia prática centrada na autonomia, responsabilidade e vocação moral do ser humano. Sua filosofia influenciou fortemente a ética do dever, o pensamento político moderno, e abriu caminho para uma filosofia mais dinâmica, histórica e dialética, algo que seria radicalizado ainda mais por Schelling e principalmente por Hegel. Em resumo, Fichte desenvolve as ideias de Kant ao rejeitar a coisa em si e afirmar que tudo parte da atividade do eu,
transformar o sujeito em fundamento absoluto da realidade, defender que a liberdade se realiza na ação ética e prática, propor uma filosofia como sistema de autoafirmação e autossuperação do espírito. Sua obra inaugura o idealismo subjetivo em sua forma mais radical, uma filosofia da liberdade como construção ativa do mundo pela razão. Friedrich Schelling ocupou um papel central no desenvolvimento do idealismo alemão, ao tentar resolver uma das tensões herdadas de Kant e Fichte, a separação entre sujeito e objeto, entre o mundo da consciência interno e o mundo da natureza externo. Para ele, essa divisão era artificial e incompleta. Seu projeto filosófico, especialmente a partir da filosofia da natureza, Naturphilosophie, consistiu em mostrar que sujeito e objeto, espírito e natureza, não são opostos irreconciliáveis, mas manifestações de uma mesma realidade profunda, o absoluto. Enquanto Kant havia separado a natureza como um campo de leis mecânicas e o sujeito como uma instância moral e racional, e Fichte havia subordinado o mundo exterior à atividade do eu, Schelling procurou restabelecer a dignidade da natureza, elevando-a a um princípio ativo, com vida própria e movimento interno, tão racional quanto o espírito. Schelling propôs que a natureza deve ser pensada como espírito adormecido, isto é, como um processo dinâmico e evolutivo que caminha em direção à consciência. A natureza, segundo ele, não é uma máquina, mas uma totalidade viva, que se organiza de forma interna, espontânea e que culmina no surgimento da consciência humana. Assim, o sujeito pensante, o eu, é a expressão mais elevada da própria atividade da natureza. Uma natureza que se torna consciente de si mesma através do ser humano. Para unificar mundo subjetivo e objetivo, Schelling desenvolve a noção de identidade absoluta. O real é, em essência, um só, mas se manifesta ora como natureza, ora como espírito. Essa identidade não é percebida diretamente por meio da razão discursiva, mas por uma forma superior de intuição, a intuição intelectual, e de modo privilegiado através da arte, que para Schelling era a revelação sensível do infinito no finito, a síntese suprema entre natureza e liberdade, entre forma e conteúdo. Outro ponto essencial é que, para Schelling, a filosofia da natureza não é um ramo separado da metafísica, mas a outra face da filosofia do espírito. O que Fichte fazia a partir do ponto de vista do eu, Schelling fazia a partir da perspectiva da natureza, revelando que ambos os caminhos levavam à mesma origem, o absoluto, que não pode ser completamente explicado por conceitos, mas apenas intuído como a totalidade viva e unitária do ser. Assim, a contribuição de Schelling ao idealismo alemão foi propor uma filosofia da totalidade, onde natureza e espírito não se excluem, onde o mundo natural não é mera ilusão ou obstáculo, mas expressão ativa do absoluto, e onde a arte, a vida e a intuição se tornam vias legítimas de acesso ao conhecimento profundo da realidade. Esse esforço de unificação teve grande influência na filosofia posterior de Hegel, mas também abriu portas para a filosofia existencial, romântica e até para abordagens ecológicas e estéticas modernas. Georg Wilhelm Friedrich Hegel é muitas vezes visto como o ponto culminante do idealismo alemão, porque ele propôs um sistema filosófico que integra, supera e reorganiza as contribuições de Kant, Fichte e Schelling numa concepção original e grandiosa da realidade como um processo dialético do espírito. Seu projeto não consistia apenas em corrigir seus predecessores, mas em desenvolver um sistema total em que a realidade inteira, da lógica ao estado, da natureza à arte, da religião à filosofia, pudesse ser compreendida como expressão da razão em movimento. Hegel parte do reconhecimento de que a verdade não é um ponto fixo, nem uma essência pronta, mas algo que se realiza no tempo através de contradições e superações. Isso levou a desenvolver sua famosa dialética, que se distingue da dialética socrática ou kantiana por ser ontológica, ou seja, ela descreve não só como pensamos, mas como o próprio ser se estrutura. A dialética hegeliana opera em três momentos. Tese, uma afirmação inicial ou posição, por exemplo, o ser. Antítese, a negação ou contraposição dessa afirmação, por exemplo, o nada. Síntese, a superação e unificação dos dois termos anteriores num nível mais alto, por exemplo, o devir, que reúne ser e nada como momentos do vir a ser. Esse processo não é cíclico, mas espiralado.
A cada síntese, novos opostos surgem e a razão avança, se aprofundando. Esse movimento é para Hegel o movimento do espírito, Geist, não no sentido religioso tradicional, mas como a razão que se torna consciente de si mesma através da história, da cultura, da filosofia. Agora, vejamos como Hegel retoma e supera seus antecessores. De Kant, Hegel herda a ênfase na razão como estrutura ativa do conhecimento, mas critica sua separação entre fenômeno e númeno. Para Hegel, não há um incognoscível em si. Tudo pode ser conhecido, desde que se compreenda o processo pelo qual a razão se manifesta no mundo. Ele quer abolir os limites kantianos da razão e mostrar que a realidade é racional e a razão é real. De Fichte, Hegel retoma a ideia de que o sujeito é central e que a realidade é constituída por sua atividade. Mas Fichte havia radicalizado isso ao ponto de quase apagar o mundo exterior, reduzindo tudo ao eu absoluto. Hegel considera isso unilateral. Para ele, o sujeito só se realiza plenamente na intersubjetividade, isto é, na relação com o outro, com o mundo, com o Estado. A consciência precisa sair de si e retornar enriquecida, e é isso que a dialética faz. De Schelling, Hegel valoriza a tentativa de unificar natureza e espírito, mas critica sua noção de identidade absoluta como algo intuitivo e parado. Para Hegel, o absoluto não é algo dado de forma imediata, mas algo que se torna através do tempo, da diferença e da negatividade. O espírito não é uma substância imóvel, mas um processo que se desenvolve histórica e logicamente. Hegel organiza todo esse desenvolvimento em grandes etapas. Na lógica, ele estuda as puras categorias do pensamento, ser, essência, conceito, mostrando que elas mesmas se desenvolvem dialeticamente. Na filosofia da natureza, ele trata da razão exteriorizada em forma, matéria, vida, organismo. Na filosofia do espírito, ele mostra como o espírito retorna a si mesmo por meio da consciência, da autoconsciência, da razão, da ética, da arte, da religião e, finalmente, da filosofia, onde o espírito alcança sua plena liberdade e se reconhece como aquilo que sempre foi, razão que se conhece a si mesma. Portanto, Hegel supera Kant, Fichte e Schelling ao construir um sistema histórico e lógico da realidade, onde não há dualismos definitivos nem oposições irreconciliáveis. Em seu pensamento, o real se revela como um todo orgânico e dinâmico, onde a liberdade se realiza não na abstração, mas na vida ética, no Estado e na cultura, e onde o absoluto se revela no tempo, na história e na razão em movimento. No pensamento hegeliano, dialética é o princípio central e dinâmico pelo qual a realidade, tanto no pensamento quanto no ser, se desenvolve. Para Hegel, a dialética não é apenas um método lógico ou argumentativo, como era em parte para Kant, mas a própria estrutura do real. Tudo que existe se move, se transforma e se realiza por meio de contradições internas que se superam e se elevam a novos patamares. Assim, a dialética é, ao mesmo tempo, ontológica, descreve o ser, lógica, estrutura o pensamento, e histórica, rege o desenvolvimento do mundo e do espírito humano. A forma clássica pela qual a dialética hegeliana é muitas vezes resumida é tese, antítese, síntese. Mas para Hegel, isso é mais do que uma fórmula, é o movimento interno do conceito, Begriff, ou seja, da razão em sua unidade viva. O pensamento parte de uma posição afirmativa, tese. Encontra seu limite ou contradição, antítese, e ao superar esse conflito, não volta ao ponto de partida, mas integra os dois polos num nível superior, síntese. Esse processo se repete em espiral, cada vez mais profundamente. Como isso difere das abordagens anteriores do idealismo alemão? Kant. A dialética em Kant tinha um sentido negativo e crítico. Para ele, a razão tende a ir além dos limites da experiência e cai em ilusões. As chamadas antinomias da razão pura, como o conflito entre liberdade e determinismo, ou entre um universo finito e infinito. A dialética transcendental kantiana mostra os limites da razão e onde ela entra em contradição consigo mesma. Já em Hegel, a contradição não é um erro a ser evitado, mas o motor do desenvolvimento da verdade. A razão não termina em paradoxos insolúveis, mas se realiza e se reconhece por meio deles. Fichte. A filosofia de Fichte também possui um movimento tripartido, afirmação, negação, síntese, mas ele o aplica sobretudo no plano da consciência moral e prática. O eu se afirma, encontra o obstáculo do não-eu e supera esse limite na ação. No entanto, para Fichte, o ponto de partida é sempre o sujeito, o eu.
e a realidade objetiva é subordinada a ele. Hegel considera isso unilateral. Para ele, a verdade nasce da relação viva entre sujeito e objeto, entre eu e outro, entre consciência e mundo. E essa relação se desenrola historicamente, não apenas na subjetividade. Schelling tenta unificar sujeito e objeto numa identidade absoluta, mas essa unidade é mais intuitiva e imediata do que dialética. Para ele, o absoluto é uma espécie de fundamento indiferenciado que se manifesta como natureza e espírito. Hegel critica essa visão como estática e obscura. Para ele, o absoluto não é uma identidade dada de antemão, mas o resultado de um processo, um percurso dialético pelo qual o espírito se torna consciente de si mesmo por meio da diferença, da negatividade, da história e da cultura. Em resumo, a dialética hegeliana é processo real e necessário, não apenas método. Movimento da razão, da história e da realidade, baseada na contradição como motor interno do desenvolvimento, conduzida por uma lógica própria, a lógica especulativa, que vai além das leis formais da lógica tradicional, culmina na autoconsciência do espírito como liberdade realizada. Ao diferenciar-se de Kant, Fichte e Schelling, Hegel transforma a dialética no coração da filosofia moderna, uma forma de compreender o mundo como um organismo vivo em transformação constante, no qual a verdade não está pronta, mas se faz, no tempo, na experiência e na razão que se reconhece a si mesma. As principais diferenças entre o idealismo transcendental de Immanuel Kant e o idealismo absoluto de Georg Wilhelm Friedrich Hegel dizem respeito à maneira como cada um concebe a relação entre o sujeito e o objeto, os limites do conhecimento, a estrutura da realidade e o papel da razão. Essas diferenças marcam uma transição fundamental na filosofia moderna, de uma concepção crítica da razão a uma visão totalizante e histórica do real. Vamos explorar essas diferenças em prosa com os pontos centrais. 1. Ponto de partida: sujeito finito versus razão infinita. Kant parte de um sujeito finito, situado no tempo e no espaço, que organiza o mundo por meio de formas a priori do entendimento, como tempo, espaço e categorias. O conhecimento para ele depende da experiência sensível estruturada por essas formas cognitivas. É, portanto, limitado. Hegel, por outro lado, parte da ideia de que a razão é infinita e que a realidade é, em última instância, racional. Seu idealismo absoluto começa com o ser mais indeterminado e se desenvolve logicamente até o espírito absoluto. O sujeito não é apenas aquele que conhece, ele é uma etapa do próprio ser se reconhecendo, e a razão é capaz de compreender a totalidade. 2. O papel da coisa em si. Para Kant, existe uma diferença entre o fenômeno, aquilo que aparece ao sujeito e pode ser conhecido, e o númeno, a coisa em si, que existe independentemente da consciência, mas é incognoscível.
Isso impõe um limite ao conhecimento humano. Só podemos conhecer aquilo que aparece sob as condições da nossa sensibilidade e entendimento. Hegel considera essa separação artificial. Em sua filosofia, não há lugar para uma realidade por trás do fenômeno que seja inacessível. O que chamamos de realidade é o próprio movimento do espírito se objetivando e depois retornando a si. Logo, não há coisa em si fora da razão. Tudo pode ser compreendido no processo dialético. 3. A estrutura do conhecimento. Estático versus dinâmico. O sistema de Kant é estrutural. Ele quer identificar as condições de possibilidade do conhecimento humano em geral, partindo da forma como o sujeito estrutura a experiência. Já Hegel propõe um sistema dinâmico e histórico, no qual o conhecimento não é algo dado de uma vez por todas, mas um processo. A verdade não está pronta, ela se realiza no tempo, por meio de conflitos, contradições e superações. O conhecimento é o próprio movimento da razão se tornando consciente de si mesma. 4. Contradição e dialética. Kant reconhece contradições na razão, as antinomias, mas as vê como sinais de seus limites. A razão esbarra em paradoxos quando tenta ir além da experiência, e por isso deve ser contida. Hegel, ao contrário, abraça a contradição como força propulsora da razão. Para ele, toda a verdade se desenvolve pela negação de si mesma e posterior superação, Aufhebung. O real se move pela dialética, e é essa dinâmica que permite ao espírito chegar à liberdade e à autoconsciência. 5. Visão do absoluto. O absoluto, em Kant, é inacessível. Ele é aquilo que não pode ser conhecido por meios teóricos, apenas assumido como ideia reguladora, como no caso de Deus, liberdade e imortalidade. Para Hegel, o absoluto é o ponto final e, ao mesmo tempo, o motor do sistema. Ele não é dado de forma imediata, mas se revela no fim do processo dialético, como o espírito que se compreende plenamente. O absoluto é, portanto, o todo articulado da realidade, pensado como um sistema racional em desenvolvimento. Essas diferenças marcam a passagem de uma filosofia crítica e moderada, voltada aos limites do saber, para uma filosofia sistêmica e totalizante, que vê a história como o desdobramento da razão no mundo. Enquanto Kant nos convida a pensar dentro dos limites da razão humana, Hegel propõe uma razão sem limites, capaz de compreender a si mesma, o mundo e o absoluto como um só processo racional. O idealismo alemão, especialmente nas figuras de Kant, Fichte, Schelling e Hegel, exerceu enorme influência sobre os principais movimentos filosóficos dos séculos XIX e XX, em especial o marxismo, o existencialismo e a fenomenologia. Ainda que esses movimentos muitas vezes tenham se definido em oposição crítica ao idealismo, eles herdaram muitas de suas estruturas, problemas e ambições filosóficas. A seguir, te explico em prosa como se dá essa influência em cada um deles. Marxismo. Karl Marx foi profundamente influenciado pela filosofia hegeliana, sobretudo durante sua juventude. Antes de se tornar um crítico do idealismo, ele estudou e absorveu a dialética de Hegel e a ideia de que a realidade se desenvolve historicamente por meio de contradições internas. Marx, porém, inverteu a direção da dialética hegeliana. Para ele, não é a ideia ou o espírito que move a história, mas sim as condições materiais, as relações de produção e o trabalho humano. Essa inversão aparece na famosa frase de Marx: "A minha dialética é o oposto da de Hegel." Para Hegel, o processo do pensamento, que ele chega a converter em sujeito autônomo, é o criador do real. Para mim, pelo contrário, o ideal não é senão o reflexo do real. Mesmo criticando o idealismo de Hegel, Marx manteve a estrutura dialética, o interesse pela história como processo racional e a noção de que a liberdade humana se realiza na coletividade e na praxis. Assim, o marxismo é ao mesmo tempo uma crítica materialista do idealismo alemão e seu herdeiro dialético. Existencialismo. O existencialismo do século XX, em figuras como Kierkegaard, Heidegger, Sartre e Simone de Beauvoir, surge muitas vezes em reação ao sistema hegeliano e sua pretensão de explicar tudo racionalmente. No entanto, essa reação não é simplesmente um rompimento. Ela já está prefigurada nas tensões internas do idealismo, sobretudo nas obras de Fichte e Schelling. O existencialismo resgata temas que já estavam latentes no idealismo. A ênfase na liberdade radical do sujeito em Fichte. A ideia de que o real não é algo estático, mas devir, projeto, negatividade em Hegel.
A tensão entre o eu e o mundo, entre finitude e absoluto, em Schelling e no jovem Hegel. A angústia e o abismo da subjetividade diante do infinito. Kierkegaard, por exemplo, atacou diretamente Hegel por reduzir a existência concreta e individual a momentos de um sistema impessoal. Para ele, a verdade não é o todo, mas sim aquilo que o indivíduo vive em sua relação com o infinito e com Deus. Sartre, mais tarde, também rejeita o sistema hegeliano, mas mantém a noção de negatividade como motor da consciência, herança clara da dialética. Fenomenologia. A fenomenologia, iniciada por Husserl e desenvolvida por Heidegger, Merleau-Ponty e outros, também tem raízes no idealismo alemão, especialmente em Kant e em algumas ideias de Fichte e Hegel. Kant foi uma influência direta em Husserl. A fenomenologia, como ele a concebeu, era uma forma de aprofundar o idealismo transcendental kantiano, mas buscando descrever as estruturas da consciência intencional sem recorrer a uma metafísica. Husserl queria compreender como o mundo aparece à consciência, o que é, de certo modo, uma reformulação do projeto kantiano. Com Hegel, a fenomenologia compartilha a ideia de que a consciência é um processo que se desenvolve, passa por contradições e caminha em direção a uma autocompreensão. A obra Fenomenologia do Espírito, de Hegel, embora muito diferente da fenomenologia do século XX, foi lida por muitos, especialmente por Heidegger e Merleau-Ponty, como uma filosofia da experiência vivida e da autoconstituição da subjetividade. Heidegger, por sua vez, faz uma crítica profunda à tradição idealista, mas retoma questões hegelianas, como a unidade entre ser e tempo, a crítica à separação entre sujeito e objeto, a ideia de que o ser humano é um ente em processo, um projeto aberto. O idealismo alemão foi um ponto de inflexão filosófico. Ele criou um vocabulário e um horizonte de problemas que marcaram quase toda a filosofia ocidental posterior. Mesmo aqueles que o criticaram fortemente, como Marx, Kierkegaard, Sartre ou Heidegger, o fizeram a partir de dentro, reelaborando e transformando seus conceitos fundamentais. Seja como inspiração, seja como oposição, o idealismo alemão permaneceu o solo fértil sobre o qual floresceram as filosofias do século XIX e XX. O idealismo alemão, apesar de sua profundidade e influência, sempre foi alvo de críticas poderosas, tanto por pensadores contemporâneos ao movimento, quanto por filósofos das gerações seguintes. Essas críticas atacaram diferentes aspectos do idealismo, desde sua base epistemológica e suas pretensões sistemáticas, até suas consequências éticas, políticas e existenciais. A seguir te apresento em prosa as principais correntes de crítica, situando-as no tempo e destacando os nomes mais influentes. Críticas contemporâneas, século XIX. Arthur Schopenhauer foi um dos primeiros grandes críticos do idealismo hegeliano. Ele considerava Hegel um charlatão filosófico, um exemplo da corrupção universitária e do uso político da filosofia. Para Schopenhauer, Hegel encobria com jargões obscuros uma ausência de conteúdo real. Ele rejeitava também o otimismo racionalista de Hegel, propondo no lugar uma filosofia do vontade cega e irracional, que rompe com a ideia de que a razão organiza ou realiza o mundo. Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, também atacou frontalmente Hegel. Sua crítica era mais existencial e teológica. Ele acusava o sistema hegeliano de ser impessoal, incapaz de lidar com a existência concreta, com a angústia, a fé e o paradoxo da condição humana. Kierkegaard valorizava o indivíduo singular e sua relação com Deus e rejeitava a ideia de que o espírito absoluto se realizava na história objetiva. Ludwig Feuerbach, inicialmente discípulo de Hegel, também rompeu com o idealismo, especialmente com sua abstração teológica. Em A Essência do Cristianismo, ele argumenta que Deus e o Espírito Absoluto são projeções das qualidades humanas, e que a filosofia deveria retornar à base sensível e concreta da existência humana. Sua crítica abriu caminho para o materialismo de Marx. Karl Marx, por sua vez, foi o mais sistemático crítico do idealismo no plano histórico e político. Embora tenha se formado dentro do hegelianismo, ele propôs uma inversão materialista. A história não é movida por ideias, mas por condições materiais, luta de classes e trabalho. Marx acusou Hegel de idealizar o Estado prussiano e de transformar contradições reais em soluções filosóficas abstratas. Críticas do século XX.
Friedrich Nietzsche ofereceu uma crítica radical à própria estrutura racionalista da tradição filosófica ocidental, da qual o idealismo alemão seria o ápice. Ele via em Kant e Hegel uma tentativa de negar a vida com suas exigências morais universais e sistemas lógicos. Nietzsche valorizava o instinto, a vontade de potência e a singularidade, contra o universalismo abstrato e as noções de verdade absoluta. A tradição analítica, especialmente com Bertrand Russell e os positivistas lógicos do Círculo de Viena, atacou o idealismo por seu estilo obscuro, linguagem especulativa e falta de rigor lógico. Para eles, a filosofia deveria ser clara, empírica e científica, e o idealismo era o exemplo do que deveria ser abandonado. Martin Heidegger, embora profundamente influenciado por Hegel, criticou o idealismo por reduzir o ser ao pensamento, ignorando a questão fundamental do sentido do ser. Ele achava que, desde Platão, a filosofia ocidental cometeu o esquecimento do ser, e que o idealismo moderno, em especial com Kant e Hegel, levou isso ao extremo, ao colocar o sujeito, ou o espírito, no centro de tudo. A escola de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno, retomou uma crítica dialética ao próprio Hegel. Embora admirasse o método dialético, Adorno via em Hegel um sistema fechado, que sacrificava a negatividade real em nome da totalidade racional. A proposta frankfurtiana era uma dialética negativa, que preservasse o não idêntico e a tensão entre conceito e realidade. Críticas recentes e permanência do idealismo. Mesmo em autores pós-modernos como Lyotard, Derrida e Foucault, há críticas à herança idealista. Eles rejeitam a ideia de totalidade, de sistema, de sujeito transcendental ou absoluto. Para eles, o idealismo representa uma filosofia do poder, da unidade forçada, da tentativa de apagar a diferença, o múltiplo, o local. Contudo, muitos desses críticos ainda reconhecem que os problemas centrais do idealismo continuam vivos: o papel do sujeito, a relação entre razão e realidade, a historicidade do conhecimento, o valor da liberdade e da autonomia. Em resumo, o idealismo alemão foi criticado por seu abstracionismo, Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, por ignorar a existência concreta, Kierkegaard, existencialistas, por reprimir o corpo, o desejo e a diferença, Nietzsche, pós-modernismo, por transformar o real em lógica, Marx, Heidegger, Adorno, por seu estilo obscuro e não empírico, filosofia analítica. Mas, ao mesmo tempo, essas críticas revelam a profundidade e a persistência dos problemas levantados pelo idealismo. A filosofia contemporânea, mesmo quando critica, ainda dialoga com ele, muitas vezes sem conseguir fugir inteiramente do seu horizonte.